Olá, maravilhosos! Espero que se encontrem bem. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita, se inscreve no canal agora e fique por dentro de todos os assuntos voltados para a realidade da mulher empreendedora. Se você já nos acompanha, obrigada por estar aqui mais uma vez. Aproveita e compartilha o nosso bate-papo com aquela sua amiga que precisa acompanhar o Empreendedoras do Agora aqui pelo EDA Cast. Bom, no programa de hoje eu vou receber três maravilhosas para falar de um assunto super importante para nós, mulheres empreendedoras. O papel da mulher na política. Estamos em época de campanha eleitoral e nada melhor do que olhar um pouco para isso e entender como que a gente pode ser mais participativa e conquistar de fato o espaço que a gente merece. E para isso tem aqui a Ana Graziela Acosta Silva, ou a Hannah Aisha. Ela é candidata a vereadora pelo MDB, empreendedora na área da dança, atua como professora de dança do ventre, uma apaixonada pela arte da dança e pelo poder de transformar o que ela possui. O que ela mais ama na profissão é testemunhar o crescimento e a evolução de suas alunas. Ver como a dança pode transformar vidas, trazer autoconfiança e empoderamento é incrivelmente gratificante para ela. Siga aí nas redes sociais, Ana Graziela, Hannah Aisha com Y e SH. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante aí nos questionamentos, né? E trazer para vocês as minhas ideias, os meus pensamentos, né? Por que a gente está aqui colocando o nome à disposição para vereadora. Gratidão. E também a Daniela Reis, ou Dani. Ela é candidata a vereadora pelo MDB, empresária, cabeleireira, protetora dos animais e mãe de autista. Há mais de 30 anos luta pela causa animal, atuando em resgates, reabilitações, castrações e também doações. Ela é a pioneira nas feiras de doação aqui em Campo Grande, MS, facilitando o processo de adoção responsável e castração para a população. A missão dela é trabalhar para melhorar a vida das pessoas em Campo Grande. Siga nas redes sociais, Dani Matos Reis. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade de mostrar um pouquinho, né, desse nosso lado. Mulher, mãe, empreendedora e candidata, né, mulher na política. Gratidão. E, por último, não menos importante, a Josineide da Silva, ou somente Josi, candidata a vereadora pelo PL, estilista e proprietária do Ateliê Brisa. Ela atua também como missionária na Assembleia de Deus do Noroeste. Ela é formada em design de moda e pós-graduanda em ciência política. Siga nas redes sociais Missionária Josi MS. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu costumo brincar que eu não tinha muito trabalho com 5 filhos e resolvi entrar na política. Então, eu não tenho nada para fazer, vou só me candidatar. Só 5 filhos, ateliê para cuidar, tô sem nada para fazer, eu vou ser candidata. Bem tranquilo, né? Nós mulheres somos assim, a gente tem só um pouquinho de coisa para fazer, a gente arruma só mais um pouquinho também. Exatamente. A dor, é como a dona Michele Bolsonaro fala, mulher entra na política porque ela pega a sua dor e transforma numa pauta. E a minha dor é uma pauta muito importante pra gente estar trabalhando. Sim, logo mais a gente vai falar sobre a pauta e as bandeiras que todas vocês estão levantando durante esse período eleitoral. Bom, aí para começar, né, esse nosso bate-papo, né, sobre a mulher na política, eu queria saber a visão de vocês do cenário atual da mulher na política. Na minha visão, né, é claro, o cenário ainda está empobrecido. Infelizmente, nós mulheres não somos atuantes na política. Hoje, aqui em Campo Grande, nós temos 29 cadeiras, tá, na Câmara Municipal. Temos apenas uma mulher, 28 homens. As mulheres precisam, né, se colocar, se posicionar, trabalhar, porque nós mulheres temos algo que os homens não têm, que é a sensibilidade, né, relacionado a todos os assuntos.
é o que falta. Falta as mulheres dentro da Câmara Municipal para que realmente a nossa cidade cresça e tenha um progresso melhor, com a nossa sensibilidade, com a nossa capacidade, com o nosso empoderamento, nós chegamos lá. Graças. Olha, quando a gente fala de mulher na política, eu vou um pouco mais além. Eu acho que a falta de mulheres na política, ela só reflete uma situação que acontece na sociedade. Nós temos falta de mulheres em lugares de poder. Então, nós temos pouquíssimas desembargadoras do Tribunal de Justiça mulheres, nós temos pouquíssimas mulheres, próprio STJ, STF, no Tribunal de Contas não tem. Então, é o que eu sempre falo, quando a gente vai para um concurso, a mulher entra. Mas para ela graduar lá dentro é muito mais difícil. Então, a política ela só reflete o que acontece já na sociedade, que é a falta de mulheres em locais de poder. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não desmerecendo, obviamente, a posição dos homens, nem nada disso. Mas nós temos dores que são só nossas. Eu consigo compreender muito mais as dores das mulheres por ser mulher. Então é muito mais fácil eu discutir, eu resolver, eu criar políticas públicas, eu entender o que está acontecendo com a minha colega, porque eu sou mulher, a gente sofre dores semelhantes. Então tem coisas que o homem dificilmente vai compreender. Então é por isso que é tão importante a mulher nesse lugar de poder que é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, etc. Porque nós vamos poder criar políticas públicas para as mulheres, de fato, porque nós sabemos o que elas estão sentindo. Nós sabemos aonde o calo aperta mais. Então, eu acredito que nós realmente precisamos conquistar mais esse lugar de poder. Perfeito. Josi? E também é importante a gente falar com relação aos partidos. Nem todos os partidos dão essa voz para as mulheres. Eu creio que o partido das nossas colegas ajuda bastante nesse sentido. O PL já tem uns anos também que está apoiando muito as mulheres também. Então, isso já ajuda bastante a gente dentro da política, né? A gente ter essa ajuda, toda essa estrutura de um partido, porque sem um partido também é difícil a gente conseguir entrar lá dentro, né? E com relação a projetos, programas, políticas públicas aqui na nossa cidade, se a gente for pesquisar, temos vários programas, temos vários projetos, só que não são divulgados, porque como a nossa colega Dani falou, são 28 homens e só uma mulher. Então, tendo mais mulheres lá dentro, a gente consegue trazer mais à tona, mais visibilidade a esses programas já existentes, a esses projetos já existentes. Fica muito mais fácil da gente conseguir lutar, a gente se unindo e sendo mais vozes lá dentro, né? Que a gente consiga pelo menos 50% dessas cadeiras. Exatamente. Com certeza. Bom, e daí, olhando, né, para esse cenário, a gente sabe que é possível mudar, porque se não fosse, vocês não estariam, né, aí como candidatos, pleiteando esse espaço. Então, eu queria que vocês falassem, assim, para essas mulheres que estão nos assistindo, como que vocês acreditam que elas podem se envolver mais na política e transformar, de fato, esse cenário? Perdendo o medo. Primeiro, perdendo o medo, começando a ter a coragem, né? É difícil, mas não é impossível. Se nós formos ver, de todas as instituições, tudo que é feito relacionado ao ser humano, aos animais, são mulheres. Todas estão à frente, são mulheres. Pouquíssimos homens se envolvem, né? Por quê? Somente as mulheres. E porque nós, mulheres, temos que ficar atrás. Se nós já fazemos tudo isso por trás, se nós já tocamos tudo por trás, porque nós não podemos estar lá à frente. Mulheres, votem em mulheres. Nós somos a maioria. E por que nós elegemos os homens? Uhum. Acho que tem um pouco da questão que eu já falei em outros programas aqui, que é a famosa rivalidade feminina. Infelizmente, é algo que
ainda se perpetua entre as mulheres, mas que precisa de uma vez por todas deixar de existir, né? A gente tem que entender que, poxa, né? Ela tá pelo PL, ela tá pelo MDB, mas, poxa, mas qual que é a causa dela? Será que eu não posso apoiar de alguma forma? E depois, se não for eleita, sabe, a gente não pode juntas criar algum projeto, algo em conjunto, né? Então, que nem a Josi colocou muito bem aqui, unir forças, né? Isso. Se apoiarmos, criarmos parcerias, né? Então, empreendedoras do Agora vêm muito com essa bandeira, né? De a gente pode se apoiar umas às outras, apoiar um negócio da outra, para ter esse fortalecimento e ter esse crescimento. Mas não, que nem você bem colocou, a mulher às vezes nem sempre vota em uma mulher, ela vota em um homem, né? Então é um pouco, eu acredito, né, na minha visão, que tem um pouco disso. E você, Hannah? Olha, realmente, como diz a Dani, a primeira coisa que a mulher tem que perder o medo, em relação a tudo. Né? Porque realmente é desafiador você assumir, você colocar o seu nome à disposição para um cargo político ou qualquer outro cargo de poder como o que eu citei, né? Existe uma série de forças aí que tentam derrubar você, mas isso vai ser na vida como um todo. Então, se você não abre a porta e sai de casa, você vai ficar sempre ali impedida e trancada pelo medo. Uhum. Realmente existe essa questão de muitas mulheres não votarem em mulheres. Isso vai muito provavelmente por conta da própria vaidade, e isso vai também por mais que algumas pessoas não aceitem, a gente fala muito disso, mas existem crenças embutidas aí e muito fortes no nosso estado como um todo. Né? Nosso estado ele é um estado agro, ele é um estado que, né, a criação, Campo Grande, logo no início ele vem com essa questão de ser base do exército, etc. Então, ela já tem uma força masculina maior. E isso, obviamente, impacta na criação das pessoas. Uhum. Então, é uma coisa que eu até comentei num outro podcast. Nós tínhamos mulheres, né, nossas tataravós, que eram mulheres criadas para serem 100%, para se submeter 100% ao homem. Aí vieram as nossas mães, que na época do rasgar o sutiã, etc., nos criou assim, olha, agora você não vai depender de homem nenhum nunca na sua vida, não quero você, né? Nosso objetivo hoje, como mulher, é equilibrar essa balança. Uhum. Nem 100% chutar tudo balde, mas também não se submeter 100%. Uhum. Então, eu acredito que hoje, o que nós mulheres temos que fazer? Primeiro, tirar as vendas dos olhos, enxergar a realidade como ela realmente é e tomar uma iniciativa, uma atitude em relação àquilo, para que aquilo realmente mude. Se está te incomodando, vamos mudar. A única forma de nós mudarmos o que está acontecendo politicamente falando é se envolvendo. Não adianta eu ficar sentada reclamando em casa. Ou você vai lá e mexe, ou vai continuar do mesmo jeito. Né? Então, eu acredito que a importância do envolvimento e o que as mulheres têm que fazer é isso. Uhum. Além do medo, né, bem se colocado aí pela Dani, pela Ana, o que mais você acredita que a gente pode assim, enfrentar ou transformar? Estudar. Sair da frente da televisão, da TV aberta, para não falar nomes, né? Sair da frente da TV aberta, né? E procurar estudar de fato sobre política, sobre o nosso cenário, porque a mídia aberta, ela só conta uma versão dos fatos. E se a gente fica focada só naquilo, a gente leva muita mentira e acaba votando errado. Então, a maioria dos nossos eleitores são mulheres, é importante que as mulheres estudem seus candidatos, estudem sobre a política da sua cidade, estudem certinho o que está acontecendo para votar certo, para depois não continuar sentada reclamando no sofá da sala, né? Então, estudar é muito importante. Perfeito. Bom, a Hannah bem trouxe aqui, né, que a presença feminina na política pode refletir diretamente, né, no desenvolvimento de políticas públicas para mulheres. Aí eu queria ouvir um pouco da Dani e da Josi, qual que é a visão de vocês sobre esse ponto? Como a Josi falou, né, nós mulheres temos que levantar um pouquinho do sofá, enfrentar, ir para frente e tirar um pouquinho desse preconceito. Eu acho que prejudica também um pouquinho nós, nos cargos públicos, é o preconceito. O preconceito, ele vem, né, do patriarquismo e ele passa
de um filho ao outro e passa para as próprias filhas. E as mulheres têm preconceito com as próprias mulheres. A mulher, ela não pode ter tatuagem, porque a mulher, se ela tem tatuagem, ela já não é considerada uma boa mulher. Se ela se veste uma roupa mais curta, ela não é considerada uma boa mulher. Por quê? Se ela tem um cargo público, ela tem que se esconder para que as pessoas aceitem ela. E não é assim. Antes das mulheres julgar as próprias mulheres, elas têm que olhar a história. Olha a vida, olha a história, olha os projetos que essa pessoa já encaminhou, olha o que ela fez. Porque muitos que estão, né, ali são lobos em peles de cordeiro. Infelizmente, nós mulheres acabamos olhando e votando em lobos de pele de cordeiro. E outras vendendo seus votos. Gente, mulheres, por favor, e homens também que estejam assistindo, parem de vender os seus votos. Você sabe por quê? Porque o seu candidato comprou o seu voto, né? Pagou 150 para você colocar o adesivo lá no seu carro, te deu um sacolão, tudo escondido, te deu um gás, aí ele se elegeu. Aí você vai lá, mas você prometeu, você falou que ia fazer isso, você não fez, por quê? Falou, você não pode cobrar nada de mim. Eu comprei o seu voto, né? Eu paguei para você votar. Como que você vai cobrar algo de alguém que pagou? Então, vamos olhar os projetos, vamos olhar o passado, né? Nós temos vários candidatos aí que são recandidatos. Olha o que eles já fizeram, o que eles não fizeram, o que eles já votaram nos pós e contras, né? Tanto as causas das pessoas com deficiência, as causas das mulheres, as causas dos animais. Vamos pesquisar para fazer uma boa política, né? Uma boa campanha. E assim eu creio que nós vamos elevar o nível da nossa política feminina. Acho que mais do que, né, que nem você bem pontuou aí a questão da aparência, né, que nós somos muito julgadas e a mulher ainda mais, né, não toda a nossa imagem fala muito por nós, infelizmente existem os estereótipos, os julgamentos, os preconceitos, mas nem você falou, é uma análise assim 360, né, o que essa pessoa fala, como ela age, o que ela entrega, né, o que ela prometeu, quais resultados ela apresentou. Acho que tem que ser uma análise um pouco mais profunda, né, e como a Josi bem trouxe, vai estudar, vai pesquisar, Isso. dá uma olhada, né? Porque ali é um dia, é um número que você digita, um confirma, mas que vale por anos. No mínimo 4 anos. E transforma o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então a gente tem que, de fato, se conectar com aquele candidato, se sentir, de fato, representada por ele, né? E agora falando, seja homem ou mulher, mas, né? Preferência que seja uma mulher para de fato nos representar e entender que, poxa, não, aquela pessoa eu posso confiar que ela vai transformar a realidade, ela vai mudar o cenário, mais cadeiras vão ser ocupadas por mulheres. E você, Josi, estou curiosa para saber a sua visão. Impacta no fato, como a Raixa já falou, da nossa sensibilidade, né? As políticas públicas para as mulheres, no caso do empreendedorismo, da busca por uma independência financeira. Nós somos empreendedoras, buscamos uma certa independência, nós sabemos qual a dificuldade daquela pequena empreendedora, tá querendo começar o seu negócio, aquela artesã, puxando sardinha, né, pro lado, aquela artesã tá começando com seu crochêzinho, seu bordado, nós sabemos a dificuldade delas, então a gente consegue elaborar mais políticas para elas nesse sentido. E eu gostaria só também de pontuar, no sentido da dificuldade da mulher. Eu, como missionária, eu não sei os pastores que entram como candidatos, se eles sofrem o mesmo preconceito que eu já sofri umas 2 vezes. Missionária, por que ela não está pregando a palavra? Por que ela quer se envolver com a política? Por que eu? Só porque eu sou uma mulher? Só porque eu sou uma missionária? Será que os pastores também têm sofrido esse tipo de agressão, vamos dizer assim, né? Quando vê a inserção na televisão. Então, a gente está aqui para fazer a diferença.
Com né? certeza. Então a gente tem um nome a zelar, não foi à toa que a gente colocou o nosso nome à disposição. E para quem está ouvindo a gente, que é mais da parte espiritual, eu particularmente, missionária Josi, eu tenho esse nome a zelar. Então eu já coloquei justamente para, se vir algum fiozinho de corrupção, eu lembrar que eu sou missionária, sabe? Justamente para fazer o que é certo. E a gente precisa colocar mulheres por conta dessa sensibilidade que vai fazer o certo, eu creio. Posso fazer um adendo? Claro. Eu acredito que, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo para as meninas. A grande questão é nós sermos mulheres. O fato de você ser mulher, seja lá o que for, aonde você for, as pessoas vão arranjar algo para falar. Uma desculpa, né? Então, assim, até por você ser uma missionária, você tem um motivo a mais para entrar na política. Sim. Porque você é uma missionária de Deus, você leva a palavra para frente. Você pode impactar numa Câmara Municipal mais do que várias outras pessoas. Então, assim, qualquer líder religioso de qualquer área que entrar, ele pode ter agregar algo a mais. Sim. Então, quer dizer, as pessoas, elas acham sempre um porquê, né? E a grande questão que eu acho da mulher, independente de qualquer coisa, que nem a Dani, por que essa mulher vai se meter na política aí? Vai lá cuidar dos cachorros, não vai cuidar da família? Vai cuidar dos seus filhos. Vai lá lavar a sua roupa. Eu aposto que a roupa, tem um monte de roupa para lavar em casa. As pessoas, elas não pensam nas mulheres como um ser político. Verdade. Porque nós temos tantas outras coisas para fazer, que é aquela velha história que nós mesmos falamos, poxa, a gente não tinha mais nada, né, para resolvemos ser político. Sim. Então, assim, essa que é a questão, é que as pessoas não veem a mulher como um ser político. Eles veem a mulher como aquela ser que lava roupa, cria o filho, e ainda tem que trabalhar, e ainda tem que ser missionária, e ainda tem que... É só mas isso. não vê como um ser pensante político. E aí, quando aparecem mulheres com esse perfil, as pessoas, o que acontece? Assusta. Né? Tem bastante um incômodo, né? Exato, tem um incômodo. Como assim? Como você tá falando É isso? engraçado, meu esposo... Nós somos taxadas como as loucas, né? Nós que falamos a verdade, que colocamos a nossa opinião, nós somos as loucas, as desequilibradas. Sim. Né? Engraçado que o meu esposo tem ouvido mais do que eu. Acho que ele me blinda muito. Ele ouve mais, porque ele saiu do caminhão para cuidar da minha campanha. E eu tenho escutado, você é louco? O que você tá ganhando com isso? Não tá ganhando nada, porque é parente, não pode ganhar nada, né? Sim. Tá voluntário. Você é muito louco. Aí ele até brinca assim, não, eu tô investindo. Bom, e aí, empreendedora? Você que já nos acompanhou até esse momento, e aí, teve algum insight? Assim, virou alguma chavinha sobre política para você? Deixa aí nos comentários que nós vamos olhar depois e nós vamos responder. Bom, e eu queria perguntar para você, Dani, você tem aí uma trajetória, né, de mais de 30 anos na luta pela causa animal. Então, como que você tem conectado o seu ativismo com a sua campanha eleitoral? Olha, é uma coisa assim, o ativismo da causa animal, ele engloba muita coisa, né? Ele não engloba só o animal. A causa animal, ela engloba as famílias também. Eu sou uma pessoa que eu resgato muito. Eu vou em denúncias, inclusive várias denúncias de maus tratos. E às vezes eu chego no local, a pessoa não está cometendo maus tratos por intenção. Às vezes ela não tem o que comer. É uma mãe solo, com vários filhos, que tem um animalzinho. Então o animal está comendo o que eles estão comendo. Aquele dia eles tinham arroz. Então o animalzinho comeu arroz com eles. Então o animal está magro, eles não têm o dinheiro para comprar um remédio para carrapato. E nisso eu acabo ajudando a família também. E vendo a história, e vendo no que eu posso mudar a política para essas famílias e para esses animais. Então, a causa animal, ela engloba o ser humano e o animal. Então, a minha campanha, a minha política, eu escrevo políticas públicas em cima dos animais e das pessoas, né? Como eu sou mãe de autista também. Então, engloba tudo. Nós, mulheres, nós conseguimos fazer isso.
englobar tudo, porque nós somos um pouquinho de cada coisa. É como se fosse um abraço, um acolhimento materno, quase que maternal. Isso, nós temos a visão. De repente, se é uma outra pessoa, um homem que chega lá, ele vai primeiro acusar, condenar. Ele não vai ouvir aquela família. Então, quando eu chego, eu vejo primeiro a situação, aí eu acabo ajudando o animal e a família. E aí eu vejo as necessidades da família e daquele bairro. O porquê que está assim? Por que aquela mãe está passando aquilo? O porquê aquela mãe e aquelas crianças estão naquela situação? E o animal também. Então sofre junto. As mulheres, as crianças, a família e o animal. É realmente um olhar sincero, né, para aquelas pessoas, para aquelas vidas, né? Sim. Então, daí falando da vida animal, da vida pessoal, né, do ser humano. E você, Hanna, a sua atuação aí na dança do ventre promove bastante empoderamento, autoconfiança. Como que você visualiza essas questões refletindo nas políticas públicas? Olha, eu, além de professora de dança, eu advoguei durante mais de 20 anos. Eu lidei com muitas mulheres, muitos casos de família, né, principalmente. E dentro do estúdio de dança, a gente recebe muitas mulheres. Então, nós temos contato com as dores da mulher 24 horas, todos os dias. O que mais a gente sente, além dessa insatisfação em relação à sociedade por falta de espaço, né? Nós temos várias questões. Nós temos a questão da violência contra a mulher, não que as pessoas acham que a violência contra a mulher é só a violência física, mas nós temos a violência física, nós temos a psicológica, nós temos a patrimonial, nós temos uma série de ramificações, vamos colocar assim. E uma das coisas que mais eu penso, já ajudei várias meninas que vieram até mim, é em relação ao como me desvencilhar dessa situação tóxica. Porque a mulher, quando ela chega para nós, ela chega com uma autoestima muito baixa. Então, até ela colocar a cabeça no lugar para entender como é que ela vai sair daquela situação tóxica, existem 2 entraves, 2 dependências, né? Uma mulher que está sofrendo uma relação tóxica, ela tem uma dependência psicológica e uma dependência financeira. Então, como ela tem essas 2 dependências, psicológica e financeira, o que nós sentimos? Tirando, logicamente, as mulheres que já têm uma questão financeira, né, mais tranquila, que no caso teria que, vamos dizer assim, tratar apenas o psicológico, eu penso nas mulheres de baixa renda, que muitas que a gente lá na plataforma mesmo, muitas que nós vimos. Como que eu vou chegar para uma mulher, que é a grande crítica que várias pessoas fazem? Mas ela continua com o agressor. Ela apanha, ela gosta de apanhar. Porque ela apanha e ela tá lá com o agressor ainda. Mas ela não tem qualificação profissional. Ela não tem emprego. Ela não tem para onde ir com os filhos. Então, ela coloca na balança, o que é preferível? Eu apanhar, mas pelo menos meus filhos teriam que comer? Ou eu sair para não ter para onde ir, meus filhos passarem fome? Ou pior, eu sair, perder a guarda dos meus filhos por não ter dinheiro para custear e meus filhos ficarem sozinhos com o agressor, que pode até ser um abusador sexual. Então, quer dizer, aquela mulher, ela prefere ficar naquele núcleo sofrendo do que sair. Então, o que eu sempre falo, por mais que nós temos aí a questão de medidas protetivas de urgência, etc., o que eu sempre falo é necessário, é extremamente importante políticas públicas que realmente enxerguem essa mulher e o que dói nela. Então, a gente precisa de mais políticas públicas que deem uma qualificação profissional e coloque elas no trabalho, porque não adianta você dar um curso e ela sair do curso, tá, e aí, agora eu vou para onde? Né? É que nem faz um curso de artesanato, tá, e aí, o que eu faço com isso aqui? Né? Então não adianta, ela precisa de dinheiro para sair daquele núcleo. E um atendimento psicológico mais detido para realmente cuidar dessa mulher e desses filhos que estão nessa casa tóxica. Isso é olhar para a mulher. Isso é pegar essa mulher com a autoestima lá embaixo, que chega lá no estúdio, e ouvir o que ela, onde está doendo,
Como que eu vou ajudar? O que eu posso fazer por você? Tem mulheres que são agredidas que elas não têm coragem de ir na casa da mulher brasileira, porque na cabeça delas, elas vão entrar lá dentro e vão sofrer bullying, vão sofrer humilhações, etc. E ela não vai por causa disso. Então, tem que ter um abraço, um acolhimento maior. Programas que acolham essas mulheres de verdade. Ela tem que se sentir realmente apoiada e acolhida, né? Porque às E vezes... não acusada. Isso, porque às vezes, por exemplo, ela não tem o apoio da família. Então, poxa, se eu for nesse lugar e tem esse atendimento, eu consigo apoio, acolhimento, ok, eu vou ter forças para dar andamento nessa decisão de que eu quero sair desse relacionamento, que eu quero me capacitar, que eu quero arrumar um emprego. Então, é uma estrutura, tem que ser mais completa, né? Ter uma base melhor para ela sentir confiança nesse nível de conseguir dar esse primeiro passo. Exatamente. Outra coisa que eu sempre falo, nós mulheres não fomos criadas, a grande maioria de nós, não fomos criadas para constituir família e ela ser destruída. Algumas levam isso numa boa, se divorciam, isso está tudo bem. Mas nós temos um grande número de mulheres que criam vamos dizer assim, um castelo de areia. Ela tá vendo o castelo de areia, ela tá vendo a maré subir, mas ela não quer acreditar que aquilo ali vai ruir. Isso é um lar abusador. Então, muitas vezes, a mulher ela precisa de um apoio psicológico até para ela enxergar que aquilo ali, a maré está subindo e vai derrubar. Então, assim, olha, vai cair. Sai antes que caia. Vamos fazer um planejamento para você sair antes que isso aí derrube você? É esse olhar que precisa ser levado para essa mulher. Para ela entender que ela precisa sair do castelo de areia antes que ele caia na cabeça dela. Entende? Então, eu acho que essa visão, sabe, esse acolhimento, olha, eu vou te ajudar, vamos lá, vamos na casa da mulher brasileira. Como é que tá dentro da casa da mulher brasileira? Esses dias eu tive um problema de uma das meninas que chegou para mim e falou, olha, o cara pegou meu filho e sumiu com ele. Falei, meu Deus, vamos fazer alguma coisa. E a gente ligou para um pessoal na casa da mulher brasileira, porque para mim isso é uma violência contra a mulher também. A resposta para nós foi, olha, aqui não tem nada a ver porque isso não é violência contra a mulher. Como não é violência contra a mulher? Ele sequestrou o filho dela. Como que isso não é? Sim. Tem medida protetiva contra ele. Como que isso não é? Como que não tem ninguém para apoiar essa mulher? Quer dizer, a gente tem que se dobrar em 1 milhão para conseguir no particular, para que algum advogado atenda. A gente foi lá, ligamos, conseguimos, graças a Deus, uma advogada maravilhosa para atender ela, tá dando andamento no processo. Mas quer dizer, cadê o poder público para abraçar essa mulher? Ela vai na delegacia, o policial fala, a gente não pode fazer nada, porque lá está constando ainda, porque ela pediu o pedido da guarda para ela, mas o juiz ainda não deu, porque, Deus me perdoe falar, o judiciário ele atua muito bem para quem tem dinheiro, para quem é pobre, né? Sim. Entra lá embaixo, o processo está há anos e não foi despachado. Então está constando como guarda compartilhada. Não, mas a gente não pode fazer nada, porque ele está constando como guarda compartilhada, então ele tem direito de pegar a criança. Como assim? Sim. Quer dizer, nada, ela não foi ajudada por nenhum braço do poder público. O poder público virou as costas para essa mulher, totalmente. Ela foi na defensoria pública, a gente não pode atender a senhora agora, só dia 26. Ela vai ficar com o filho dela, sem o filho dela até dia 26, para começar um atendimento dia 25. E só outra mulher para ter essa visão de outra mulher, né? É isso que eu falo. Cada uma consegue entender, né, a dor da outra, olhar, né, com os olhos de outra mulher, né? A gente consegue se ver umas nas outras. Daí essas cadeiras que não estão vazias, estão ocupadas, mas não ocupadas por nós, que vai fazer a diferença, né? Nesse tipo de questão, de política e fazer, de fato, a transformação na nossa política atual. Bom, e agora falando um pouco mais de empreendedorismo, Josi, falando para essas mulheres que estão nos acompanhando. Você, né, que é mulher empreendedora, agora está na política, quais as políticas públicas que você considera essenciais para fortalecer o empreendedorismo feminino, especialmente o setor criativo e da moda? No setor criativo, da moda principalmente, a gente precisa melhorar bastante.
porque não temos muitas políticas públicas, não temos muitos programas igual é para o artesanato. O artesanato aqui na cidade, em nível estadual, é muito mais... vamos dizer que é o queridinho, né, da questão da cultura, da Fundação de Cultura, da Sectur, o artesanato é o queridinho. E a moda na cidade agora está começando, no estado tem o colegial, né, que eles estão lutando já tem um tempinho, mas precisa ser mais visto, precisa ser olhado com carinho a nossa moda autoral. Nós temos designers de modas excelentes na nossa capital, que eu pude conhecer através da Fashion Week, né? E eles precisam de um olhar especial também. E eu pretendo estar ajudando eles, né? Com certeza também, né? Da mesma forma que o artesanato é ajudado, trazer esse olhar para eles também, se eles quiserem me ajuda, porque a maioria deles é de uma ideologia política totalmente diferente da nossa. Mas a gente está aí com as portas abertas para poder ajudar todo mundo. A gente sabe que é difícil. E com relação assim, ao feminino, empreendedorismo feminino, entra na ramificação do que a Hannah vem falando. Porque a minha campanha ela tá sendo trabalhada não em propostas e projetos, porque o que eu já andei pesquisando e fuçando em todos os sites de Campo Grande, nós temos bastante programas, nós temos bastante projetos, mas eles não são colocados à vista. Eu nem sabia que tinha uma casa especial de mulher, algo do tipo, que tem uma secretaria da mulher, na verdade. Eu não sabia que existia essa secretaria de mulher. A casa do adolescente também, eu não sabia da existência disso, porque não traz à tona. Então, eu tenho focado mais na pauta. A minha pauta é sobre a violência, sobre o abuso sexual infantil, sobre a violência doméstica também. Eu não fui violentada domesticamente, graças a Deus, mas eu fui abusada por 3 vezes, nos meus 8 anos, 13 anos, e isso é um ciclo que vai se repetindo. E é a mesma luta que eu tenho que a Hannah falou. A independência financeira é muito importante. A gente só consegue essa independência financeira através do empreendedorismo. O empreendedorismo é a parte mais, assim, o caminho mais rápido, vamos dizer, do que a gente colocar essa mulher numa CLT. Ajudar ela a abrir o seu próprio negócio, eu acho que é um caminho mais rápido para ela conseguir a sua independência financeira e sair desse relacionamento tóxico. E como missionária, a gente, algo que a Hannah falou também, que a gente foi criada para o casamento não destruir, porque a Bíblia nos ensinou que até que a morte se separe. Porém, tem um programa da senadora Damares que eu vou correr atrás, principalmente se eu for eleita. Eu quero trazer esse programa para a cidade, que ela já falou que o programa é só do Distrito Federal, mas se alguém quiser copiar, pode te levar para sua cidade, que é o Se Liga Irmã. Porque as irmãs ficam nesse relacionamento tóxico porque elas ficam com medo da mão de Deus pesar. E se você estudar certinho a Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá um escape. E o relacionamento tóxico está abraçado. A mulher tem essa liberdade. Se ela está sofrendo, isso não foi o que Deus preparou para ela. Não é projeto de Deus para a mulher ser apanhada do marido, não é projeto de Deus. Então, as nossas lideranças religiosas precisam ter esse acolhimento também. Precisa ter esse olhar carinhoso para essas famílias, para essas mulheres, para entender até que certo ponto é uma luta, é uma provação, que só é aquele momento assim, não, vai passar, é para Deus dar uma vitória, ou será que não é só uma luta, é algo sério mesmo, que vai ser, se a gente não intervir, vai levar à morte dessa mulher. Então a gente precisa ter esse olhar atento também com a liderança religiosa, que é uma parte muito delicada de se falar, mas nós somos corajosas, estamos aí para enfrentar o delicado também, né? Exatamente. Deixa eu completar aqui, claro. desse pedacinho que ela falou, né, da religiosidade. Existe uma brecha, se você for ver, diz que o seu corpo é o seu templo. Por que você deixa seu templo ser violentado, ser espancado? Isso é de Deus? Por que mulheres religiosas? É o templo do Espírito Santo. Por que vocês estão deixando? Vocês estão pecando. Vocês estão indo contra as leis de Deus. Então a lei de Deus não é ficar até que a morte o separe. A partir do momento que seu corpo é violentado, é agredido, você está deixando. Né? Então, vamos aí. Essa é a brechazinha que existe. Existem muitos casos que pode assim, ser trabalhado religiosamente com as mulheres que têm esse bloqueio, essa lavagem cerebral
que existe desde os primórdios, que é uma coisa que foi feita pelo homem, colocado pelo homem, porque o homem agressor, ele vai continuar colocando. Exatamente. Agora não, se o teu corpo é o teu templo, por que você vai deixar agredir? A errada está sendo você está deixando ser violentado. Existem casos de restauração do casamento, com certeza existem, só que assim, precisa do olhar da liderança religiosa, precisa esse preparo para ver se vai ter mesmo essa restauração. E eu sei, como missionária, a gente vê diferente. A gente consegue enxergar, como meu esposo fala, enxergar além. Exatamente. Ele tem essa visão até melhor do que eu, da gente enxergar já o futuro. A gente consegue ver a possibilidade de restauração, então vamos procurar uma terapia, algo alternativo. Mas se chegou num momento que não dá para restaurar, não tem como continuar. É até um pecado continuar e uma coisa que eu falo, não é só a violência contra a mulher. Muitas vezes a violência, ela não acontece necessariamente contra a mulher, mas ela acontece muito contra os filhos. E aí, às vezes, essa mulher que ainda está dentro do castelo de areia, ela como você disse, parece uma lavagem cerebral. Ela finge que ela não está vendo. Ela finge que não está acontecendo. Não, mas não está acontecendo. Tá, ele está batendo no seu filho. Não, mas não, imagina. Ah, mas é que ele é assim. Ah, mas é que é o jeito dele. Não é o jeito dele. Ele não pode ser assim. Ele não pode abusar do seu filho, da sua filha, e você fingir que você não está vendo, né? Então, essas questões que a gente precisa abraçar essa mulher, não apontar tanto o dedo para ela, trazer ela para a realidade, para ela conseguir virar o jogo. Porque às vezes o medo é tão grande que ela prefere fechar os olhos, fazer que não está acontecendo nada, né? E aí, quando a conta vem para ela pagar, é muito alta. É pior do que se ela tivesse apanhado. Sim. Mas desculpa entrar nesse pedacinho. Existem muitas mulheres que elas são coniventes e aceitam pelo conforto. Elas não querem sair daquela zona de conforto. Então, nem todas as mulheres são as coitadinhas. Elas deixam seus filhos serem estuprados, deixam seus filhos serem violentados de todas as formas possíveis, e ela põe a cabeça no travesseiro e dorme com aquele homem fazendo isso. Ela sabendo que ele abusa da tua filha. Muitas sabem. Eu sei, eu participo do programa, né, de lar acolhedor, de crianças que são retiradas de famílias. Então eu conheço milhares de histórias. Por isso que a gente precisa desse olhar além. Então esse olhar a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos também passando muita mão na cabeça. Muita mão na cabeça. Esse olhar além. Mas o que eu falo assim, é que existem as mulheres que são tão abusadoras quanto em relação aos seus filhos, mas eu conheço mulheres que realmente não enxergavam. Que realmente tinham essa questão do bloqueio, que depois que veio, hoje ela sofre, ela tem que tomar antidepressivo, já tentou se matar, quando ela enxergou o que estava acontecendo na casa dela. Então, a gente tem os casos das mulheres que realmente, vamos falar assim, não vale nada, e nós temos os casos das mulheres as que são cômodas. Para elas é prático ver seus filhos acontecer isso. Sim. E não é bloqueio, gente, não é bloqueio. Não, é comodidade, é conivência. Muitas mulheres não querem abraçar o mundo. Eu conheço mulheres que saíram com a mão na frente e outra atrás, com os seus filhos embaixo do braço, e foram bater de porta em porta, fazer faxina pela comida, e hoje tem sua casa, tudo. Essas tiveram coragem, porque as outras continuam. Então, gente, muitas, também existe um bloqueio, mas ela cria aquele bloqueio, porque para ela é cômodo criar o bloqueio, psicologicamente falando, é cômodo. Perfeito. Bom, nós tivemos aí um bate-papo muito além da política. Nós falamos de coragem, nós falamos de acolhimento, de apoio, né, de ter esse olhar empático uma com as outras, de nos apoiarmos e crescermos juntas. Então, eu convido você agora, que assistiu até aqui, a compartilhar esse bate-papo. Fez sentido para você? Acha que alguém mais deveria ouvir
essas mulheres maravilhosas e essas visões, né, diversas sobre o papel da mulher na política, sobre acolhimento, apoio e coragem. Então pega aí, compartilha agora com elas e aí eu quero deixar agora meu muito obrigado para vocês. Foi um bate-papo incrível. Gratidão pelo tempo de vocês, que é muito valioso para mim, e gratidão você, mulher, que nos acompanhou até aqui. Espero você no próximo episódio.